Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Iniciemos, meus caros irmãos e irmãs, este nosso encontro diário com o Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 10 de agosto, segunda-feira, da 19ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a memória de São Lourenço, mártir. Ele nasceu em Huesca, na Península Ibérica, por volta do ano 230. Lourenço foi acolhido em Roma pelo Papa Sisto II, que o fez arquidiácono. Serviu à Igreja de Roma durante a perseguição. Quando o Papa foi martirizado com 4 dos seus diáconos, no dia 6 de agosto, recomendou-lhe a distribuição dos bens da Igreja aos pobres e profetizou-lhe o martírio, que aconteceu no dia 10 do mesmo mês. O imperador Valeriano fê-lo queimar sobre a grelha. Os seus restos mortais repousam na basílica que lhe foi concedida em São Lourenço, fora dos muros. E também iniciamos ontem a semana de oração pelas famílias, a Semana Nacional da Família 2020, que tem como tema Eu e minha casa serviremos ao Senhor, baseado em Josué 24:15. A família se coloca a serviço da Igreja e da construção do reino de Deus, começando em nossas casas. A sugestão para esta semana é a vivência, como um itinerário de aprofundamento da fé em família, a serviço da comunidade. E hoje à noite nós teremos o grupo de oração, às 20 horas, que será dedicado à família. Então acompanhemos hoje à noite, às 20 horas, através do Facebook. O evangelho que nós iremos meditar hoje, o Evangelho segundo São João, capítulo 12, versículo de 24 a 26. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. Onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, meditando um pouquinho este evangelho que nós acabamos de ouvir, ele quer nos dizer que quem vive em comunhão com Cristo entra no dinamismo do seu amor e torna-se uma só coisa com o Pai. Servir o Filho é reinar com ele no coração do Pai. Servir o Filho é associar-se a ele na obra da redenção. O amor pelo Pai e pelo homem levaram Jesus a entregar-se à morte, até o dom total da sua própria vida, para que todos nós tivéssemos vida. O grão de trigo, quando morre na terra, gera vida e torna-se fecundo. O discípulo de Jesus é chamado a viver o mesmo mistério de morte, para gerar a vida e ser fecundo em favor dos seus irmãos e irmãs. Ao fazer memória dos mártires do século XX, São João Paulo II, ao comentar o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 25, que acabamos de ouvir, dizia no Coliseu, no dia 7 de maio do ano 2000. Trata-se de uma verdade que o mundo contemporâneo muitas vezes recusa e despreza, fazendo do amor por si mesmos o critério supremo da existência. Mas as testemunhas da fé não consideram a sua vantagem, o seu bem-estar ou a sua sobrevivência como valores maiores que a fidelidade ao Evangelho. Apesar da sua fraqueza, opuseram corajosa resistência ao mal. Na sua debilidade, refugiu a força da fé e da graça do Senhor. É o tesouro da Igreja na caridade suprema. E hoje também
nós iremos iniciar a bênção da água. Então, peço que você, a partir de hoje, comece a colocar um recipiente com água, um copo com água, para que ele seja abençoado e também seja aspergido em sua casa. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo perigo do corpo e da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia. Peço que hoje vocês rezem pelos nossos diáconos da igreja aqui em Campinas. Sábado foi ordenado um diácono que se tornou presbítero e ainda temos 3 diáconos transitórios. Peço que reze por eles e para a ordenação e também pelos nossos diáconos permanentes, para que o Senhor continue fortalecendo-os na missão de servir o povo de Deus. Uma boa segunda-feira, tenham todos na graça de Deus.